Aleluia, 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 aleluia. Vigiai e orai para ficardes de pé ante o Filho do Homem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide a seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ides comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele respondeu, porém: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como acabamos de ouvir no Evangelho de hoje, que todos devemos estar preparados para o encontro do Senhor. Esta parábola nos conta que aquelas que não estavam preparadas, não preveniram que podia se atrasar, depois não puderam mais entrar na festa. Olha, esta mensagem para nós, este ensinamento, tem muita importância, porque podemos dizer, não, Deus vai dar jeitinho. Mas aqui está bem claro que devemos estar sempre preparados. Por isso, a regra da vida devia ser essa: nunca passar de um dia para outro, de uma semana para outra, sem confessar os pecados graves. Mas sempre viver na graça de Deus. Quem viver desse jeito, não importa se o Senhor me chamar agora, se chamar daqui a alguns anos, ou inesperadamente, porque sempre estaremos preparados para o encontro do Senhor. Assim como nós ouvimos, como se fosse a resposta para o Evangelho de hoje, daquilo que Santa Faustina fez. Vejam, ela se preparou
né, naquele retiro, para no dia seguinte receber a comunhão como se fosse viático. Acho que todo mundo sabe que é viático, né? A última comunhão, aquela que se leva para a passagem, para chegar ao destino final, que é Deus. Então ela se preparou como se já fosse para morrer, então para ter uma consciência totalmente pura. Nós conhecemos aquelas histórias, tem até as piadas nesse sentido, que quando alguém vai lá falando que é o fim da vida, então as pessoas correm para fazer tudo para rezar, né? E pedir que agora, Senhor, eu vou lá. Então, até como gravaram aqui nesses dias um vídeo, né? Que a morte veio chamar lá, como imediatamente aquele senhor se converteu e logo voltou para a igreja para rezar, para pedir perdão. Ainda hoje, ainda agora, né? Porque devemos estar sempre preparados. Por isso, a regra da nossa vida é que seja essa, que estaremos sempre preparados. E aqui tem também um lindo ensinamento para nós da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Aliás, esta carta é a primeiro livro do Novo Testamento, mais antigo do que os Evangelhos. Por isso, quando São Paulo escreve para os Tessalonicenses, ele vai dizer para eles que levem em consideração a igreja que é alicerce da verdade. E levem em conta todos os seus ensinamentos. Enquanto os protestantes dizem que a alicerce da verdade é a Bíblia nos diz que o alicerce da verdade seria a igreja. Por quê? Porque ainda não tinha o Evangelho escrito. Naqueles momentos ainda estava só pregado. Só depois que os 4 evangelistas que escreveram, deixaram Evangelho por escrito. Que de fato, inicialmente era para ser pregado, mas para ninguém distorcer, que depois foi inscrito. E vejam, o que é que São Paulo escreve aos Tessalonicenses? Fala também da mesma coisa. Preparação para levar uma vida santa, em santidade. Seja a vida matrimonial, seja qualquer coisa, que em tudo temos que buscar a nossa santidade. E principalmente aqui se refere à vida do casal. Podemos dizer aqui que vida matrimonial, de um lado, esse convívio é o mais santo, e de outro lado pode ser de pior pecado. Quando desrespeitado, quando abusado, quando fora de casamento, quando se leva a parte de sexualidade, só se fosse a brincadeira. E aqui, este ato de transmitir a vida vai ser mais santo. Vivei em santidade, procurei viver esta santidade dentro do matrimônio. E mais ainda a resposta hoje que nós temos é da vida de Santa Mônica. Parece que nesse dia nem precisa contar os detalhes da vida de Santa Mônica, porque é uma das santas que quase todo mundo conhece. Estou lembrando os fatos, né? Que nascida em 331 e com 23 anos de vida, ela tinha o filho Agostinho, que era um dos filhos, tinha vários, mas esse que se destacou pela sua inteligência, ele, com a mãe, estava se preparando para o batismo como catecúmeno, não concluiu isso e caiu na vida do mundo, na vida
de vaidade, a vida de filosofia. E aqui a mãe não deixava ele dia nenhum, acompanhava ele com a sua oração. Tem aquelas histórias que ele foge da mãe lá do norte da África, hoje é a Tunísia, e lá, quando a mãe fica rezando na igreja, ele pega navio e vai para Roma. A mãe vai atrás, encontra ele. Depois ele vai para Milão, ela vai atrás. E até que finalmente o Agostinho se converte e lá a mãe fica feliz. E quando estavam retornando para a sua terra, ela morre quando Agostinho faz 33 anos de vida e ela 56 anos de vida no porto da Óstia, perto de Roma, que ela morre. Mas aqui, no dia de hoje, queremos colocar em nossa oração todas as mães que rezam pelos seus filhos. Todas as mães. Será que tem alguma mãe que não ora para o seu filho? Né? Que não queira que a vida seja mais santa? Nesses dias também vi uma mensagem quando uma mãe estava chorando por um filho que foi morto como bandido. E era interessante, porque o jornalista, quando viu, olhou para ela, era toda machucada, toda quebrada. Quem machucou ela? O filho drogado. E ela chorou tanto, meu filho, que foi morto. Pode ficar drogado, pode ficar como o pior bandido, mas sempre é o filho. E aqui, um dos elementos muito interessantes que conta a Miriana de Medjugorje, que nas aparições de Nossa Senhora, ela não deixava nunca para criticar, falar mal de alguém que estava afastado de Deus, de alguém que das outras religiões, porque para ela todos eram os filhos, todos, mesmo que se fossem os piores, ainda mais amava eles e ainda mais que queria a conversão deles. Todos somos filhos de Deus. Não permitia para criticar a ninguém. Quantas vezes que nosso autoritarismo, achando que eu sou melhor do que os outros, e estou rezando por outros que são piores do que eu. Não, todos somos filhos de Deus e todos por todos que Jesus morreu. E quer que todos um dia possam chegar à glória de Deus, porque por todos eles entregou a sua vida. Então, assim também cada mãe vai rezando pelo seu filho, mesmo que ficar numa situação mais desesperadora de maior afastamento de Deus. E aqui, cada uma de vocês que são mães, podia contar as suas histórias, podia contar as suas experiências, quantas vezes conseguiu uma graça especial para seu filho. É uma das obras da misericórdia para rezar, para pedir a misericórdia para os filhos, que encontrem a graça de Deus e que sejam fiéis a Ele. A resposta de Agostinho é uma das mais lindas, que não somente que se converte, mas se torna um grande santo para a igreja. E lá a mãe diz, eu não preciso mais viver, porque já se realizou aquilo que eu desejava tanto, a sua conversão. Por isso, vamos hoje pedir pelas mães que oram pelos filhos e vamos pedir também pelos filhos que não criem tantos problemas para as suas mães.